Ok. Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um podcast Europa na Graça, o nosso podcast número 14. E hoje aqui nós temos a alegria de receber o pastor, missionário, escritor, cantor e apresentador Roberto Brandão, que está lá na Finlândia. Bem-vindo, pastor, que o Senhor possa te abençoar, alegria tê-lo conosco. Amém, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês também. Uma alegria. Hoje, o Dan, infelizmente, ele não, por motivos de trabalho, ele não pôde estar conosco aqui, mas já fica a nossa saudação para o nosso co-host, Dan Rodrigues, que o Senhor possa abençoá-lo. Amém. Pastor, nós aqui, quando o Robinho, conhece, né? O Robinho e a Kátia. Querido Robinho. A gente conversando um pouco sobre podcast, ele falou assim, ele fala comigo assim, Maninho, rapaz, eu tenho uma pessoa muito boa para te indicar, que é o pastor Roberto, que foi meu líder de louvor na igreja aqui em Londres. Você tem que conversar com ele. Ele é um homem de muitas habilidades, muitas coisas. Você não quer ligar para ele? Não, falando, claro, Robinho, se você fizer esse primeiro contato aí, e depois a gente tenta falar com o pastor, vai ser muito bom. Então, como a gente pôde já conversar um pouquinho, né? Nós conversamos um pouquinho algumas semanas atrás, e o pastor pôde passar algumas informações, a gente pôde ver que aguarde, que com certeza vocês vão se deliciar nessa entrevista. Então, pastor, geralmente quando a gente começa o nosso podcast, a gente faz uma pergunta que, segundo Dan, virou até tradição. Perguntar como é que foi o início, como se deu a sua conversão, foi num lar cristão, e aí como é que foram os passos para esse chamado para o ministério, mas depois a gente vai conversando um pouquinho. Então, como é que se deu isso daí, pastor? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês e louvo a Deus por todas essas oportunidades, porque nós temos também podcast aqui na Finlândia e realmente é algo incrível, que nós não sabemos quem está escutando, mas do nada pessoas param na rua e falam sobre esse podcast, então é muito importante mesmo. Por isso que podcast tem um espaço no meu coração. E gostaria de compartilhar que realmente a minha conversão deu início num lar evangélico, né? Meu pai era pastor quando eu nasci, mas eles não tinham uma vida com Cristo durante muitos anos. Meu pai fazia parte da Igreja Católica, ele era como, no interior, se chamava como folião de reis. Ele liderava tocando sanfona em festas de natalinas, né? E terminava dia 6 de janeiro. E meu irmão, e eles saíram do interior, muitos desapontados, aconteceu alguma coisa na Igreja Católica, e meu pai nunca quis compartilhar sobre isso, ele só falou que a partir de agora, ninguém vai mais para a igreja. E nisso eles mudaram para Brasília, onde tinha trabalho, na década de 60, e meu pai começou a trabalhar, e eu tinha um irmão que tinha epilepsia, e todos os dias ele tinha, né, o ataque epilético. Eu não tinha nascido ainda, isso foi 66, se eu não me engano. E nisso, minha mãe escutou na rádio uma igreja evangélica, vem, traga toda a sua família e Jesus vai te curar. E nisso ela falou, opa, minha mãe já tinha ido de benzendeiro, centro de macumba, tudo. E nada tinha acontecido, nada ajudava. E médicos e nada. E ela foi. E ela chegou na igreja, levando meu irmão e falou, olha, eu vim aqui porque eu escutei na rádio. Se o Deus de vocês crentes de igreja pentecostal, curar meu filho, eu vou trazer meus 8 filhos e o meu esposo que tá bêbado lá em casa. E o pastor falou, opa, vamos levantar e vamos orar. E oraram. Nisso, o pastor falou, olha, a partir de agora, vai no médico, faz os exames e vamos ver. E nisso, minha mãe foi no médico, e naquele tempo demorava 15 dias pro exame ficar pronto. Mas só que durante os 15 dias não teve nenhum. Meu irmão não teve um ataque epilético. Nisso, ela foi fazer o exame de novo. E não, foi ver com o médico. O médico falou, olha, mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas o seu filho teve um engano aqui que está dizendo que o seu filho não tem nem tem epilepsia.
Ela falou assim, não, foi o Deus dos crentes. Foi isso, eles que eles fizeram, porque já tem 15 dias que meu filho não tá tendo nenhum ataque. E o médico falou, olha, eu não creio nesse negócio, vamos fazer de novo. Fez, durante 15 dias, meu irmão também não teve nenhum ataque epilético. E nisso, um mês depois, 15 dias depois, minha mãe voltou no médico, e o médico falou, olha, mãe, eu acho que a gente tem que encaminhar para outro hospital, porque realmente a máquina aqui deve estar quebrada. Ela falou assim, olha, escute, não vou mais voltar aqui, não vou mais perder meu tempo, já tem um mês que meu filho foi curado, e hoje eu vou lá na igreja dos crentes e vou contar para eles o que aconteceu, porque já tem um mês. E o médico, não, vamos fazer exame, eu não vou mais perder meu tempo. E ela não fez mais. E nisso, ela chegou em casa e falou pro meu pai, ó, hoje nós vamos para a igreja dos crentes. E meu pai levou mal, igreja de quem? Você não vai para lugar nenhum. Vai, você vai junto. E minha mãe tinha 1,50 m e meu pai tinha 2,03 de altura. E ele falou, e ela falou, e você também vai junto, você não tá vendo que teu filho foi curado? E meu pai foi meio bêbado, meio sem entender o que acontecia, e chegou lá, e quando eles entraram na porta da igreja, a igreja toda pulava, vibrava, gritava, porque eles sabiam que realmente um milagre tinha acontecido. Uau. E nisso, meu pai, ele dobrou os joelhos no chão e, chorando, aceitou Jesus. Porque ele viu que realmente não foi assim alguém que curou, Deus realmente tocou a nossa família. Ele entrou no nosso lar, ele mudou a nossa história. E ali naquele momento, meu pai sem entender. Meu pai nem sabia ler. Meu pai começou a aprender a ler lendo a Bíblia. E nisso ele foi crescendo na palavra, e daqui a pouco meu pai começou, da maneira dele, opa, vamos fazer o chamado de Deus. Ele comprava um terreno, com a enxada mesmo, limpava, e depois ele construía um quarto e iniciava a igreja. E isso foi o que ele fez na década de 60, 70 e 80. No estado de Goiás, né? Então, quando eu tinha 5 anos, um dos cultos, eu estava lá, eles falaram de Jesus, quem quer aceitar Jesus? Ali eu levantei minha mão, eu quero, né? E assim foi minha conversão. Então, até hoje, quando eu falo para as pessoas, especialmente quando nós moramos aqui na Europa, as pessoas fazem aquela pergunta, será que Jesus é real? Eu falei, nossa, pelo amor de Deus. Não tem nem como fazer uma pergunta dessa. Ah, mas você já teve experiência? Eu começo a compartilhar as pessoas. Então, eu falei, exatamente. Nem pergunte isso. Próxima, entendeu? Então, a conversão foi realmente algo que veio de ver milagres atrás de milagres, curas atrás de curas, pessoas sendo restauradas, prostitutas entrando na igreja, aceitando Jesus e mudando a vida completamente, né? Então, foi uma conversão que, tipo assim, eu só entendi o que Deus já tinha feito na minha família e continuei seguindo o ministério que meu pai tinha iniciado, né? E qual era a denominação que o pai do pastor estava? Meu pai era a Igreja Brasil para Cristo. Né? Era essa igreja que ele frequentava. Que ele se tornou pastor. E eles trabalharam até o final da vida deles, né? Então, a família era de Minas e mudou para Goiás? Para Brasília. Para Brasília, na região ali de Brasília. Mudou para Brasília, porque era um tempo de construção, as fazendas já não estavam dando lucro, né? Eu tinha um avô que ele era muito rico na década de 1929, quando teve o crash dos Estados Unidos, ele perdeu. Ele tinha fazendas de café, né? Perdeu muita coisa. E mesmo assim, ele continua ainda. Quando minha mãe nasceu, ele tinha 5 meses que ele faleceu. E ela ainda herdou muito dinheiro dele. Mas só que eles não tinham estudos. Então, eles foram gastando, comendo. Até que quando minha mãe estava no início do casamento, ela tinha poucas cabeças de gado. E nisso, ela nunca foi para a escola, né? Então, infelizmente, eles perderam toda a herança nisso. E o que herdava, o que eles precisavam de fazer era procurar algum lugar para trabalhar. Mas eu creio que isso foi a melhor herança que meu pai e minha mãe nos deixou, porque nós encontramos Cristo. E se nós estivéssemos ali no interior de Minas, com certeza a história teria sido bem diferente. Graças a Deus que mudou, né? O pastor falando assim, eu lembro, eu estava lendo mais uma vez, né, com relação à história de Paulo, e ele, por 3 vezes, ele pôde testemunhar, e cada vez que ele contava, ele queria que as pessoas ouvissem, aprendessem, se decidissem, a ponto que quando ele falou com o rei Agripa, ele falou assim, olha, eu queria, porque o rei Agripa até falou, eu queria
por pouco você não me faz tornar para essa seita, né? Essa igreja aí. Olha, por mim, você, todo mundo que está ouvindo, só as cadeiras que não precisa. Mas o resto, todo mundo que quiser aceitar Jesus. Verdade. E é um momento em que Deus, ele nos chama, igual o pastor, foi com 5 anos, né? E algo forte. E a conversão da família do pastor, algo forte, né? Então, uma necessidade, e muitas vezes a gente, isso daí a gente não dá muito valor, mas uma necessidade dentro de casa, a gente procura um lugar para se reunir, para receber uma boa palavra, para receber uma oração, e Exatamente. ali Deus se manifesta e Deus muda a nossa vida. Deus muda a nossa vida, como mudou a vida de Paulo, como mudou a minha vida, como mudou a vida do pastor. Glória a Nós vamos Deus. descobrir muitas coisas aí que Glória a não é só Deus. isso não, prepara aí, que é muita coisa. Amém. Então, o pastor estava em Brasília nessa época, né? Foi crescendo, e aí jovem, e mais ou menos em 1999, né, por essa data, o pastor falou assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou mudar daqui. Como é que isso aconteceu, pastor? Foi um processo um pouco bem complicado, né? Aham. Porque, primeiro, meu sonho era só ficar rico. E nunca pensei de morar no exterior para fazer missões, né? Vamos ser bem verdadeiros, né? Eu trabalhava vendo meu pai e minha mãe trabalhar na obra, e o meu sonho era ter um emprego muito bom e continuar trabalhando na igreja, né? Mas só que em 1991, infelizmente, eu vi minha mãe morrer na minha frente, né? Ela teve um ataque do coração e faleceu. E Uhum. 4 anos e 2 dias depois, meu pai também faleceu, em Uau. 95. Então foi um momento muito difícil na década de 90, primeiro, porque como que Deus poderia fazer isso comigo? Essa foi a pergunta. Eu vi meus pais trabalhando para Ele. Não era que nós estávamos longe dos caminhos do Senhor e Deus agora estava nos condenando ou né, coisas assim. Justamente a minha pergunta era justamente essa. Peraí, nós estávamos sempre servindo ao Senhor. Estamos abrindo igrejas, estamos pregando o evangelho. E agora é isso que você faz com o filho dessas pessoas que estavam te servindo? É o melhor que você pode fazer como Deus Todo-Poderoso, né? Muitas pessoas até assustavam na maneira que eu me expresso, mas eu Uhum. creio que Deus ele consegue carregar as nossas dores, ele entende, né? As nossas dificuldades, né? E foi justamente isso que aconteceu. Entre 91 e 95 foi muito difícil para mim e eu me encontrei como um adolescente órfão no Brasil. Eu tenho mais 10 irmãos, eu sou o número 11, mas Aham. só que para mim, você levou meu pai e minha mãe, foi muito difícil, mas algo que meu pai tinha me ensinado exatamente 10 anos antes dele falecer, por incrível que pareça, exatamente 10 anos, um dia ele me chamou no escritório e falou assim: meu filho, eu tenho uma coisa para conversar com você. Você tem 7 anos, eu te amo muito, você me ama muito, mas Deus ama você muito mais do que eu. Papai tá ficando velho, você é o filho mais novo, papai não vai viver muitos anos, mas só que um dia o papai vai pro céu. E Deus, ele vai ser tudo para você. Ele vai ser seu pai, vai ser sua mãe, vai ser tudo. Então eu quero que você aprenda muito a crescer com ele, porque um dia eu vou embora e você vai ficar sem o papai. E eu quero que você tenha esse relacionamento com Deus para você encontrar com o papai novamente no céu. E claro que com 7 anos de idade não gostei daquilo, né? Eu falei, não, Uhum. Deus está em outro lugar. Que não, que é só eu e Uhum. você. Deus, um dia, a gente vai junto pro céu, né? Jesus vai voltar e a gente vai junto. Jesus está voltando, a gente tá sempre falando que Jesus vai voltando. Porque lá em casa era tão real a volta de Jesus, como até hoje eu falo para os meus filhos, continua sendo real. Porque eu tento mostrar para eles que realmente Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós temos que estar preparados. O evangelho é o mesmo, nunca vai mudar. Mas só que naquele momento, eu aprendi com meu pai algo muito lindo, que ele vivia uma realidade. Tipo assim, às vezes nós falávamos, pai, que legal, vai ter o culto das crianças, a conferência na igreja, daqui a 2 semanas ele, se Jesus permitir. Eu falei, como assim, se Jesus permitir, já está tudo organizado, nós estamos ensaiando, estamos com as outras, tudo pronto. Se Jesus não voltar antes, então, então eu ficar assim, né? Mas só que realmente era uma realidade. A mesma maneira de que um dia ele iria partir se Jesus não voltasse antes. Uhum. Então, quando ele partiu, eu fiquei um pouco, tipo, triste, mas ao mesmo tempo, eu me lembrei dessas palavras. E meu pai já tinha falado que quando eu era novo,
quando eu nasci, eu tive muitas complicações. E ali eles me dedicaram ao Senhor. Certo. Se essa criança viver, eu vou dedicar essa criança ao Senhor. Então, ele sempre falava, você foi consagrado ao Senhor. Eu ainda brincava, hey, praga de pai, pastor, não pode não, porque, ó, primeiro você é pai, e agora pastor ainda vai me consagrar. Ué, nem me perguntaram se eu queria, entendeu? Mas eu falei, não, você foi consagrado ao Senhor. Você não... Então, eu falava para ele, pai, olha, eu vou ficar muito rico, você é um advogado. Porque na minha família nós temos muitos advogados. Então, eu vou ficar muito rico, tenho muito dinheiro. E meu pai falou, filho, eu acho que tem mais do que isso. Você vai servir ao Senhor. Eu falei, não vou não. Você é advogado, para servir ao Senhor, dando dízimo, oferta, mas nada desse negócio de ir para missão, comer macaco, cabeça de sério de macaco. Vou de jeito nenhum. E nisso, depois, quando eu tinha uns 16 anos, Deus começou a ministrar no meu coração, né? E eu comecei a ter entendimento que Deus estaria me levando para as nações. Pensei que seria a África ou qualquer país da janela 10 por 40, mas só que antes de ir para qualquer lugar, Deus falou primeiro, você vai para um treino e você estará numa aventura comigo. Você gostaria de vir? Isso foi um ano de 98. E eu falei, Deus, sim, eu quero. Em 99, 15 de janeiro de 99, eu embarquei para Londres para começar a estudar inglês e depois estudar numa escola bíblica, que é em Notting Hill Gate, Kensington Temple, London, International Bible School of London. E ali foi o início de uma grande jornada onde realmente eu estava somente eu e Deus. Uma aventura que eu não me arrependo até hoje. E com certeza foi uma mudança assim gigante, né? Porque um jovem que sai do Brasil, provavelmente você já tinha saído alguma vez do Brasil? Nunca. Aí chega em Londres e aí passou algum aperto, passou sufoco, como é que foi esse período que o pastor ficou morando aqui? Ficou quanto tempo foi esse período de estudo? Quando eu saí do Brasil, uma mulher muito interessante, uma pessoa orou por mim. E essa pessoa falou que Deus estaria abrindo todas as portas. Então eu pensei que minha vida seria uma vida de alegria, tudo tranquilo, chegar na Inglaterra, porque eu liderava louvor no Brasil, né? Então, chegar na Inglaterra, meu ministério vai fluir muito mais. Então vai ser assim, uau! E eu saí direto do microfone numa quinta-feira no Brasil, liderando louvor numa igreja grande, para chegar na Inglaterra com menos de uma semana com uma vassourinha para limpar um vaso. E aquilo eu não entendi. O que é isso? Limpar vaso? Fazer faxina? Deus, eu pensei que eu ia estar pregando, ministrando, cantando nas igrejas aqui. E no início parecia tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo eu tinha uma paz, uma confirmação que era de Deus. E era para eu estar naquele lugar. Por incrível que pareça, eu andava nas ruas, nem sei se vocês conhecem esses lugares, mas East Finchley, que é um pouquinho norte de Londres, eu morei ali, foi o meu primeiro lugar. E o que foi muito bonito ali foi que eu andava naquelas ruas com tanta alegria, mas com tanta alegria sem entender o porquê. Não tinha um trabalho certo. A escola, comecei a estudar inglês em Camden Town e morava num quartinho de aluguel, numa casa que os muçulmanos estavam alugando para mim. Então, 5 horas da manhã, a mulher levantava, começava a fazer as orações. E eu achando, que estranho, que negócio é esse? Eu achei que aqui todo mundo era, né, igreja anglicana, né? Todo mundo era, uau, era todo mundo cristão. E eu não vou ficar aqui na Inglaterra, porque a Inglaterra todo mundo é crente, né? Então eu não vou. O meu chamado é África. A África que precisa de Jesus. A Inglaterra todo mundo é crente. E de repente eu me deparo com uma mulher fazendo orações em árabe. Nem sei se ela é árabe, da onde que essa mulher era, mas ela era 5 vezes por dia. E eu comecei a pensar, que pressão é essa? E no meio de tudo aquilo, eu tinha uma alegria tão grande, porque eu estava no centro da vontade de Deus. Então, primeiro eu comecei a escola bíblica, né? Fazendo uma faxina aqui, limpando um cinema ali, vendendo jornal na estação de East Finchley, né? Eram os empreguinhos que eu ia arrumando. E como estudante, fui indo. E depois fui para a escola bíblica, depois de 2 anos estudando inglês. E ali eu comecei a estudar no Kensington Temple. E me formei em 2005 como pastor. E eu acho que foi nesse meio tempo, ou nesse período aí que o pastor ficou eu acho que foi comprar uma passagem, foi algo assim? Foi. Como é que foi? Como Foi é que foi essa história aí? Foi justamente aí, limpando as casas,
vendendo jornalzinho todo dia das 6 da manhã, não, 5, era 5 ou 6, não me lembro mais ou menos, ali na estação de East Finchley tinha uma lojinha pequenininha, eu chegava lá, colocava uma mesa do lado de fora, colocava os jornais, os ingleses passavam, jogava as moedas rapidinho para ir correndo para pegar o trem, e ali naquele momento já tinha o quê? Uns 4 meses que eu estava na Inglaterra, e eu comecei a pensar, o que é isso? Não dá para ficar num lugar desse, né? No Brasil eu uso microfone para cantar. Aqui eu tô lavando vaso. Não, não pode. E eu comecei a achar aquilo tudo tão pesado, mesmo sabendo que era o centro da vontade de Deus, mas eu estava me sentindo pressionado. E era o lugar certo de estar. Mas na minha cabeça eu pensei o seguinte: eu posso estar sendo pressionado no Brasil também, lá tem luta. Então eu posso, sei lá, estudar, fazer uma faculdade. E nesse momento eu ganhei uma oferta de uma pessoa na Inglaterra para me ajudar no início. E quando aquele dinheiro foi parar na minha mão, eu falei, oferta? Eu fui na agência e comprei uma passagem. Vou embora daqui. 6 de dezembro de 99, comprei minha passagem para ir embora para o Brasil, dizendo que ia ficar 1 mês e meio no Brasil. Mas, como eu tinha tantas feridas e dores por essa questão dos meus pais terem falecido, o Brasil não era um lugar que eu queria ficar, porque me dava muitas dores. A Inglaterra era um lugar que eu estava sem entender o porquê que eu estava lá, porque eu pensei que eu tinha que ir direto para a África. Então, eu comecei a planejar talvez uma fuga. Quer saber? Eu vou desaparecer no mundo. Eu vou pro Brasil, na volta eu paro em outro lugar e vou, e ninguém nunca mais vai me ver. Mas você vê que no processo, a dor era muito grande que eu passava. Eu tinha um processo de perda muito grande. Eu vi minha mãe falecer, eu vi meu pai faleceu. Então, aquele conflito que eu tinha de querer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo, como que Deus faz isso comigo? Olha onde eu estou. Então, ali depois eu fui pro Brasil, em 99, e de lá eu estava planejando ficar por lá. Mas só que lá no Brasil eles estavam tendo um tempo, encontro com Deus, final de semana de encontro com Deus. E me convidaram para isso e eu fui. E quando eu cheguei lá, Deus me tratou muito nisso, falando que Ele me amava, era um processo de cura que eu estava passando, e eu estaria voltando para a Inglaterra, querendo ou não, porque o processo continuava. Eu falei, poxa vida, minha fuga não deu certo. Escolha, né? E aí eu voltei para Inglaterra, né? No início de 2000 e continuei ali. Não foi um processo fácil, foi muito difícil porque eu me senti realmente ali, era só eu e Deus, não tinha ninguém, não tinha irmãozinho para ajudar com os trocados, não tinha igreja, assim que poderia dar o apoio como eu teria no Brasil, né? E foi um processo muito doloroso, mas eu precisei de passar por esse processo. E hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus, porque eu escutei a voz de Deus e Ele me ensinou a passar por esse processo. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente pensa... Hoje aqui, né, muitos brasileiros estão, então a gente pensa o hoje, né? Mas a gente não lembra que, nesse caso aí, deu 20 e poucos anos atrás. Então, um jovem que veio pela primeira vez para morar fora do Brasil, às vezes ainda patinando no inglês, né? E para começar a caminhada, e às vezes a gente não vê a pressão que a pessoa vai passar psicológica, às vezes solidão, sozinho, deixa para trás uma vida, amigos, né? Às vezes pessoas que você pensa, mas se eu estivesse lá, talvez eu estaria sendo melhor cuidado, mas é um processo, igual passou, um processo de aprendizado, um processo muito de grande. amadurecimento, né? Porque, com certeza, Deus tinha grandes e maiores coisas para fazer através do pastor, e se não tivesse esse período de maturação, se a gente chamar assim, às vezes o final das coisas não seriam, né, da mesma forma, porque o pastor passou muitas situações, como a gente fala, né, boas e ruins. Depois eu queria perguntar com relação a esse processo um pouquinho mais com relação à sua maturação. Mas, nesse período que o pastor estava nessa escola de um estudo bíblico, né? Ou um curso de teologia... É um curso de teologia. Teologia. Uma experiência que a gente ficou sabendo com relação
uma peça que vocês apresentaram num lugar aqui muito famoso, né? Que é o Albert Hall, que é famosíssimo aqui em Londres e com certeza em outros lugares do mundo. Como é que foi essa experiência de apresentar? Porque lá, então, sendo pastor ligado à música, quando chega num lugar desse, deve ser uma coisa maravilhosa, uma coisa de outro Muito, mundo. muito, muito. Indo Hoje olha lá, até engraçado, né, pensar nisso. não para assistir, mas para participar de uma peça. Como é que foi isso aí, pastor? Para participar. Foi muito interessante porque, até nesse momento, muitas coisas já tinham acontecido. Foi no ano de 2003, eu estava pronto para casar, né? E Deus tinha trago muita cura na minha vida até esse momento, porque quando eu estava nesse momento de perda no Brasil, eu me peguei fazendo parte de uma reunião de jovens bem pequenininha, e lá eu tava achando assim, hoje eu vou arrumar uma namorada, né? E ali naquele momento eu cheguei lá e a pessoa estava pregando sobre casamento. Eu falei, para com isso, eu quero um namorado, eu quero, sei lá, sair para lanchar, né? Eu tava com dinheirinho até para comprar lanche para outra pessoa, tal. E aquela pessoa me irritou com a pregação, porque a pregação daquela pessoa era: olha, Deus quer que você planeje seu futuro, sabe por quê? Porque Deus é bom. E para mim, Deus não era bom. Deus era assim, ok, era bom porque ele entregou o filho dele na cruz. Então, mas agora dizer que ele é bom com tudo aquilo que eu tinha passado, não dava. Era muito difícil. Mas só que eu voltei para casa e naquela noite sem namorada, sem lanche e com raiva. E ali naquele momento, eu falei, ok, tudo bem, eu vou fazer uma lista. Eu escrevi uma lista no que eu gostaria de esperar em uma pessoa, né, para casar comigo. E nisso, quando eu fiz a lista, eu fiz uma lista com vários detalhes, e uma delas era que a pessoa fosse do outro lado do mundo, fim do mundo, né? Nem sabia que existia, aqui seria Finlândia, mas eu falava assim, fim do mundo. E a idade um pouco, 1 ano, 2 anos mais nova do que eu, tal. E nisso, tudo isso eu escrevi e guardei. E quando foi em 2002, na escola bíblica, eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa tinha tudo aquilo que eu tinha orado, só faltava, e eu fiquei sabendo que era do fim do mundo, Finlândia, eu falei, é muito engraçado isso, mas só que ela parecia muito nova, então eu achava, não quero menininha pequenininha, porque eu não queria nem muito pequenininha pra eu ficar cuidando, e nem muito velha, porque eu não queria uma mãe, eu já tive uma mãe, ela só morreu muito cedo, mas minha mãe era boa, gente boa. E nisso, só faltava uma que era perguntar a idade, e aí eu vi que Deus realmente é maravilhoso, porque primeiro eu fiquei com medo, será que isso é de Deus, né? Tá tudo muito certo, será que não é o próprio Satanás tá tentando acabar com a minha vida, trazer isso? E nisso o que aconteceu foi que a idade dela era exatamente 1 ano e meio. Nós temos 1 ano e meio, não é nem 1 ano e 2 anos. Aí eu falei, eu orei primeiro, demorou 7 semanas, eu fui conversar com ela, depois ela concordou. Então, quando foi esse momento, eu estava passando por um dos melhores momentos da minha vida, entre 2002 para 2003, que era um momento de realmente, não é que isso tem que acontecer com todo mundo exatamente dessa maneira, mas para mim Deus revelou porque ele queria mostrar a bondade dele, que nesse mundo nós teremos tribulações. É um mundo quebrado, mas ele venceu o maligno. Então, quando meus pais faleceram, não era assim, eu sou mau, eu vou fazer isso porque é assim que tem que acontecer. Não, isso pode acontecer no mundo, mas só que ele é um Deus bom. E nisso, então, eu estava naquele projeto, naquele momento que agora eu estava noivo, e eu estava na escola bíblica, preparando para o meu casamento, super feliz, né? Vou casar, que bênção, né? E de repente me encontro na Páscoa de 2003. Nós estamos preparando para a apresentação Mãos Vazias, que vai ser no Royal Albert Hall. E eles usariam todos os estudantes da escola bíblica. Então a primeira coisa que eu pensei, ok, já sei quem vai ser o Satanás, né? E já sei quem vai ser a Anjinha, né? Ela, loura, com aqueles cabelos de parece que é ouro, né? Com certeza vou botar uma roupa branca nela, tá. E o Satanás vai ser, né? Vou ter que passar a peça todinha, arrancando as pessoas para levar pro inferno. Ok, eis-me aqui, Senhor. Aí escolheram o Satanás. Eu falei, não é possível, gente. O que eu vou fazer nesse lugar? Aí escolheram os anjos. Falei, os anjos que eu não vou ser, com certeza. E eu não fui. Eu falei, então eu vou ser aqueles que vão ficar apedrejando Jesus? Também não. Aí eu pensei, peraí, então significa que, não, também não preciso, porque eu tô com tanta coisa para fazer para casamento e coisa na escola, não tem, é até bom se eles esquecerem de mim, né?
e foram colocando todas as pessoas e tudo. Então eu pensei, beleza, deixa besteira, porque ficar ensaiando, aí botando roupa, aquela coisa toda. Então deixa eu ficar só aqui, se perguntar o que eu tô fazendo, eu falei, tô orando, né? Pronto. E de repente falaram, e Jesus? E Jesus vai ser o Roberto. Eu falei, opa, parou aqui. Não, aí tá. Se eu não sou Satanás agora, Jesus? Não, Aí não. não. E aí, a primeira barreira era porque era muito difícil para mim falar em público em inglês. Eu tinha muita vergonha. Cantar, tudo bem, mas falar. Então eu pensei, Jesus vai ficar falando o tempo todo. Não. Falei, não, desculpa, eu não posso fazer isso. Fui lá pedir, olha, agradeci muito. É um prazer muito grande que o Royal Albert Hall, o Teatro da Rainha, assim, é muito legal, mas assim, eu vou ter que dizer não. Aí o pastor africano, que era o líder da escola, falou, você vai dizer assim. Tem jeitão de africano, né? Eu falei, não tem como, né? Esse povo da Nigéria também pressiona, né? E nisso, aí eu fui falar para eles, mas eu não sei falar, eu não consigo falar. Você não vai precisar de falar uma palavra. Você só vai ficar recebendo as pessoas pro céu. Eu falei, é? Beleza então, né? E nisso o que aconteceu? Foi algo tremendo, porque eu estava passando por um processo de cura. E Deus estava restaurando tantas coisas na minha vida, de repente me colocar numa peça daquele jeito, era algo muito tremendo. E o que aconteceu foi que, quando foi no dia, todos os estudantes da escola bíblica falaram, ai, que legal, a gente estava evangelizando lá de fora, 3 pessoas aceitaram Jesus, 4 pessoas, e eu, poxa Deus, não fiz nada, não ganhei ninguém para Jesus, tô aqui só nessa peça, ensaiando o dia todo. E quer ver que a maioria desse povo, tudo que é crente, dessas igrejas, tudo vieram pra cá e eu vou ficar aqui, pronto, 2 aceitou Jesus. Passei 3 dias aqui fazendo isso. Podia estar no Hyde Park Corner evangelizando e tô aqui perdendo meu tempo. Quando fizeram apelo, eram mais de 500 pessoas que aceitaram Jesus naquela noite. No final da peça. No final da peça. Meu Senhor. Então, eu nunca tinha visto aquilo na Inglaterra, desde quando eu cheguei. 500 pessoas, na hora, eu tinha uma alegria tão grande que quando foi no outro dia na escola bíblica, eles falam, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantos? E todo mundo falava, ganhei 3, ganhei 10. E você, Roberto? 500. Como? Eu fui Jesus, eu tava lá atrás, então não vem não. Aí todo mundo, não falei, né? Não falei uma palavra, tava lá. Falei, não vem não, porque você estava na rua, eu não pude estar. Mas não é que eu estava lá de fora, não. Eu representei Jesus, todo mundo vem, tá? Aceitou, então pronto. Então eles riram, mas só que realmente foi parte da peça. Então realmente foi algo muito tremendo. Tinha 5.000 pessoas naquele estádio, no Royal Albert Hall naquele dia. E foi tão tremendo que em 2004 eles fizeram de novo no Hammersmith Apollo, né? E ali foram mais 400 pessoas aceitando Jesus. Então realmente assim foi algo tremendo. Tem várias revistas, eu tenho aqui em casa até hoje revistas, né, falando sobre isso. Comentando, né? Que era a revista do Kensington Temple Revival Times, que era muito lindo tudo aquilo que aconteceu. E, inclusive, 2003 foi essa peça. 2004, eles começaram a colocar dentro dos ônibus dentro da Inglaterra, convidando, e colocavam meu rosto, e convidando para essa festa em Hammersmith. Então foi assim, foi muito bem divulgado no tempo, foi algo assim, que foi um privilégio fazer parte, né? Então eu louvo a Deus por ter estado na Inglaterra nesse momento, e quando eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus por não ter fugido em 99, ido embora da Inglaterra, né? Porque eu vi tantas salvações, tantas coisas lindas acontecendo na Inglaterra também depois, né? Que bom. E aí, com toda essas experiências, aí o pastor, nessa época estava noivo, aí já casou, ou foi casar depois desse período que teve de maturação, aí o pastor assim, vou casar com a finlandesa, né? A esposa do pastor, né? Isso. Não, aconteceu. Aí, agora eu vou lá para Guiné-Bissau, vou lá para a África. Foi assim? Como é que foi? Como é que foi foi mais ou menos assim, né? Porque o que acontece nesse processo, eu entendi que agora eu já estava pronto para ir para a próxima fase, que era o casamento. Mas eu deixei bem claro para ela que eu tinha um chamado missionário e eu iria para a Guiné-Bissau. Então, se ela quiser casar comigo, ela vai ter que ir lá para o meio da África e pronto. E ela falou, com você eu vou para onde Deus mandar, né? Mas só que nós nos casamos, e para minha surpresa, foi quando eu vim na Finlândia pela primeira vez, antes do meu casamento, em março,
Achei muito bonito o país, eu gosto muito do frio, eu gosto muito da neve. E até hoje eu gosto muito. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu vi a neve e tal, eu falei, ah, que lindo, lugar todo perfeito. E ali foi o momento que Deus falou, seja bem-vindo ao seu próximo lugar que você vai morar. Eu falei, não posso, Meu de Deus. maneira alguma, porque O o que próximo que as pessoas... assignment é aqui na Finlândia. Isso, mas na minha mente era, como que isso vai acontecer? Porque eu gosto do frio. Uhum. Para mim, missionário tem que sofrer. Então, você ser um missionário significa que você vai ter que ir para um lugar que você vai sofrer, que você vai chorar todo dia, que é como se fosse uma maldição. E para mim, se você quisesse me colocar num lugar para dizer assim que eu tô passando muita raiva, que eu tô me irritando muito, me coloca num lugar de 40 graus, pra você ver. Não gosto, mas de jeito nenhum. Não gosto, não go... eu vou só por missões. Como eu falo para as pessoas, eu só vou para um país com muito calor se tiver um propósito. Se não, não me leve, não vou. Não vou, não gosto. E nisso, quando eu cheguei na Finlândia para visitar a minha sogra, depois que nós ficamos noivos, antes do casamento, Deus falou: esse é o seu próximo lugar. Eu falei: não posso vir para cá. Aqui é tudo muito perfeito, todo mundo é cristão, aqui tá tudo legal, tudo funciona. E Deus falou: sério? E depressão? E suicídio? E o pai da sua esposa, que mais ou menos há 20 anos atrás se suicidou, e ainda continua a mesma história aqui. Tá tudo ok? Será que tá todo mundo crente aqui mesmo? E aquilo me trouxe um confronto muito grande, porque para mim a Europa é como um país frio, todo mundo é rico, tudo perfeito. Uhum. Mas só que Deus já tinha quebrado muito ali na Inglaterra, né? Porque na Inglaterra, eu cheguei, na Inglaterra todo mundo é rico, todo mundo é cristão, todo mundo vai pra igreja anglicana. E eu cheguei nos metrôs de Londres e falei: o que essas pessoas de roupa de muçulmano fazendo aqui? O que eles estão Estou fazendo fazendo aqui? aqui. Então, ali Deus foi quebrando tudo aquilo que a gente escutava no Brasil, né? Inglaterra, Estados Unidos, perfeito, todo mundo é cristão, Martin Lutero, igreja anglicana, vão viajando na maionese, né? Mas só que Uhum. essa viagem que as pessoas fazem, eles atrapalham o trabalho missionário que precisa de ser feito nesses países. Porque não tem nada a ver você entrar num país como a Inglaterra e falar que a Inglaterra está tudo perfeito e todos são cristãos. Ah, E de não, com certeza. repente, não é verdade o que vocês É estão verdade. experimentando hoje em dia? Com certeza. E de repente eu me encontro em países na África que do nada, não sei quantas mil pessoas estão na minha frente adorando Jesus, pulando, celebrando. Aquilo ali é que eu chamo de ser cristianismo. Aquilo ali é viver uma vida com Cristo. Agora, se você chegar em Londres, se encontrar umas igrejas lutando para não precisar de fechar as portas, porque sempre tem uma Para lei, tem outra sobreviver, né? lei, sobreviver, tem uma lei, tem outra lei. As igrejas pentecostais agora tem muita pressão do governo, né? Então, muitas coisas ali atrás que ninguém sabe. Não, tudo perfeito. Então, aquele conflito que começou na Inglaterra continuou quando Deus falou: agora o seu próximo passo é a Finlândia. Então, eu lutei 3 anos com isso. Eu casei em 2003, continuei na escola bíblica, mas ainda pensando: eu vou para Guiné-Bissau, não dá para ir para a Finlândia. Até que Deus falou um dia: a sua vontade, ou a minha vontade, ou a vontade daquilo que você pensa que é o certo. Uhum. E depois de 8 vezes vindo aqui, de férias, eu orei e falei: sim, Senhor, seja feita a sua vontade. E realmente, não tem nada de lindo num país que é de 3 a 5% cristão. Eles podem falar com aqueles números enormes, que é a igreja luterana registrada, mas se pergunta essas pessoas, a maioria não crê em Deus. É só porque eles acham que é a religião dos pais, então eles precisam É. continuar. Mas se você for ver mesmo ali, é 3, 5%, né? Um E relacionamento real com naquilo que a é, gente entende como servos de Deus, né? então é muito perigoso. E tanto é que quando eu chegava no Brasil, quando eu via algumas brincadeirinhas das pessoas falando: ah, pois é, fulano foi para Califórnia, é o chamado dele. Na mesma hora eu falo: olha, por favor, você não sabe. Não sei, talvez pode até ter sido mesmo que a pessoa foi atrás de dinheiro. Mas nem sempre é assim. Eu conheço pessoas que trabalham em lugares nos Estados Unidos, estão fazendo trabalhos lindos para o Senhor. E estão ganhando vidas para Jesus. Eu conheço pessoas que estão trabalhando em vários países da Europa, estão ganhando vidas para Jesus, né? E até uma certa vez, um pregador, eu fui no Brasil, antes de eu ir pregar, ele estava lá dando salvações e ele estava com planejamento de mudar para Portugal, alguma coisa assim. E quando ele começou a falar: a Europa está quebrada. Ele falava de uma maneira tão horrível, pensando: meu Deus, será que não tem nenhum missionário lá?
Aí na hora eu levantei e falei, olha, vamos profetizar sobre as nações, vamos ministrar, porque lá tem muitas pessoas que têm que têm os avós que eram cristãos, e nós podemos orar, e muitas coisas podem acontecer novamente. Então vamos orar, vamos profetizar sobre essas nações, né? Porque é aquela questão, tá quebrado, mas querem vir para cá, mas quando chega aqui, depois que fez o pezinho, aí deixou o ministério. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Inclusive, eu não sei se eu compartilhei isso com você, mas em 2008, não, 2010, eu estava viajando para o Brasil de férias com a minha família, e dentro do avião, porque minha filha é pequenininha, né, com aquele rostinho brasileiro e tal, os brasileiros se aproximaram, ai, que lindo, tudo e tal, e começou a conversar, e perguntaram, de onde você vem? Da Finlândia. O que você fala? Eu sou pastor. Você é pastor? Você também está indo embora de lá? Eu falei, como assim indo embora de lá? E eles falaram, sim, porque a situação tá tão difícil, né? Porque aqui, ó, aí o cara começou a apresentar, aquele ali é presbítero, aquele ali é diácono, eu sou presbítero, aquele ali é pastor, aquele ali é pastor. Umas 6 pessoas indo embora de Portugal, porque agora no Brasil a possibilidade de emprego estava melhor. Uhum. E ele me falando aquilo, e ele perguntava, você também tá indo embora? Eu falei, não, eu estou indo de férias. Mas não é difícil para você continuar na Finlândia? Porque eu trabalhava de caminhoneiro em Portugal, era 900 euros por mês, mas lá no Brasil tá com promessa de não sei quantos R$ 1.000. Inclusive eu vou entrar de férias primeiro para depois começar. Então, por que você já não fica pelo Brasil? Eu falei, querido, eu tenho um chamado. É. O meu chamado, Deus está me mandando ficar na Finlândia. Sim, a situação lá tá complicada. Mas se for para comer batata com os finlandeses, porque acabou a comida e a gente vai continuar pregando o evangelho, eu vou continuar por lá. E ele abaixou a cabeça, super sem graça, porque ele entendeu o meu recado. Uhum. Nós não estamos na Europa É. por causa de dinheiro, por causa de trabalho, por causa de oportunidade. Eu tenho família no Brasil. Se fosse para ter mais dinheiro, seria melhor estar no Brasil no momento. Quando foi para sair do Brasil, a minha irmã falou para mim: olha, depois que a nossa mãe faleceu, eu tenho cuidado de você. Você tá com essa vontade para Inglaterra, para ser missionário, coisa assim. Eu gostaria muito que você pensasse, porque se você ficar no Brasil, eu te ajudo com tudo. Mas se você sair, não te ajudo com um centavo. Então eu não quero nem que você ore, eu quero que você pense. Eu Uhum. falei, não, tudo bem, eu vou pensar. E ela é uma pessoa que eu amo muito. E no outro dia eu conversei com ela e falei, olha, eu preciso seguir o meu chamado. E ela falou, tudo bem, mas então a partir de agora você está saindo da minha casa. Aqui em casa você tem de tudo. Você tem carro, tem piscina, tem churrasqueira, tem tudo. E ali naquele momento eu falei, olha, eu quero te agradecer por tudo que você fez depois que nossos pais faleceram, que você ficou comigo. Mas eu preciso de ir. E eu vim. E para mim, esse foi o melhor tempo de crescimento da minha vida, porque eu tive que confiar 100% em Deus. Eu Deus, não né? tive ninguém para confiar, mas quando eu olho para trás, graças a Deus, Deus foi o meu início e o meu fim. Porque tudo que aconteceu na minha vida, ninguém recebe a glória. Ninguém. Sabe assim, quando você pode olhar para trás e falar assim, ó, ninguém pode receber a glória por tudo que eu passei. Nem eu. Só Deus. Só Deus. Que eu Isso é. confiei tanto nele e foi a melhor coisa. Sempre a gente escuta assim, porque eu fiquei perdido no caminho missionário, sofrido, não, história. Comigo foi diferente. Nunca, não foi assim. Eu escutei, obedeci a Deus, não precisei de fazer passaporte falso, documento falso, ou entrar em bagunça. Deus sempre falava: eu vou abrir as portas. Ele abriu. E eu estou aqui para Ah, testificar. 27 anos na Europa. né? E às vezes quando a gente fala da Europa, o pastor citou duas coisas que é bom a gente assim, até botar no contexto, né? Nessa época de 2010, 2000 e pouco, foi a época que deu a bolha lá nos Estados Unidos e aí virou um efeito. Eu mesmo passei na Espanha e o pessoal que eu conhecia, eles não tinham trabalho, não tinha nada, eles estavam indo pescar lá em La Corunha, porque então Bem assim, difícil. bem difícil a vida. E às vezes a gente romantiza a Europa, né? Eu assisto os filmes aqui com minha esposa e até não os filmes antigos, década de 60, de 70, ainda fica um pouquinho. Você vai passar ali em alguns lugares, ah, e o pastor conhece bem
bem a região ali de Londres, na parte sul, aí você vê Uhum. só inglês de terno, e aí Sim. é bonito, aí você vem assistir um filme hoje, né, em pleno 2026, você passa as ruas todas vazias, só pessoas brancas andando de terno. Isso daí não é Londres, né? Onde foi feito pelo computador, computação gráfica, Totalmente diferente, inteligência né? artificial, alguma coisa, porque você vai, em qualquer lugar que você vai em Londres, você tem multidões, nações, todas as nações estão ali, Todas. pessoas da África, da Ásia, ah, latinos, então, assim, é uma miscigenação de pessoas, tem pouco inglês, na realidade, né? Pouco inglês. Tem. Pouco. Nesse meio, eles moram mais fora. Então, assim, quando você. Eu fui recentemente, há algum tempo, eu fui lá em Paris. Aí você pensa que é da mesma forma só, aí você vai na catedral, você vai na Torre Eiffel, aquele negócio mais bonito. E não é. Olha, se você mora aí no Brasil, se você mora fora, a Europa não é isso que você pensa, todo mundo Mudou muito, vestindo, muito, arrumado, muito, não, muito. mudou muito. Se você E vê até existe. ali em Notting Hill Gate, quando teve um pregador, esqueci o nome dele, ele, uma vez ele foi nos dar aula na escola bíblica, e ele falou Uhum. assim, olha que interessante, e ele olhando assim, todo feliz para todos nós, sabe, um senhor de idade, acho que beirando 70, 80 anos, ele olhava assim e falava assim, como é lindo ver vocês, um senhor inglês, né? E eu Uhum. olhava assim, pensando assim, o que que ele tá vendo de lindo, que isso aqui é normal, todos nós, isso é uma coisa normal, né? Várias Uhum. nações aqui. E No ele falou nosso assim, ó, na dia a dia, década... né? É. E aí ele falou assim, na década de 70, eu estava aqui pregando nessa igreja, neste lugar. E era um grupinho bem pequenininho de ingleses. Não enchia nem essa metade aqui da frente. Era o culto de domingo. E Deus entregou uma palavra naquele dia, através dos meus lábios, que um dia essa igreja ia ter tantas nacionalidades que todas as cadeiras estariam lotadas. Olha que benção. Mas Glória a só que Deus. não era só de ingleses, eram várias nações. E eu vi Nações, vários povos, várias raças, e todo mundo levantando, adorando Jesus. E isso ele viu na década de 70. Agora pra gente aquilo era uma coisa normal, É. 2004, 2005. E no domingo de manhã ele pregando, e realmente quando eu olhei, eu falei, poucos ingleses, Está representado aqui o mundo inteiro, todas as nações aqui, né? 109 nações no Kensington Temple em 2005, 2006. 109 nações. É Todas as muita cadeiras coisa. lotadas, e era exatamente isso que ele falou, ministrou e profetizou na década de 70, né? E para eles era loucura, porque, né, Como, né? como que Como é que é Notting ter essa Hill... transformação, né? E, e outra coisa, pastor, é assim, a gente vai até falar um pouco sobre isso aqui na nossa próxima pergunta, só para dar uma entrada. A gente vê mais uma vez essa questão da Europa, Estados Unidos também, a gente sabe, Uhum, são pessoas com depressão, pessoas que vivem, que muito. moram, que vivem em situações abusivas, e a gente pensa que só tem isso no Brasil, não, tem em todos os lugares, e aqui Todo, também é muito pesado isso, e muito. assim, já nesse, nesse assunto, o pastor mudou então para a Finlândia, né, com a esposa. Uhum, E sim. aí você não foi para a capital, né? Você não foi bem para a capital, você foi para um lugarzinho. Como é que é aí o lugar? O que aconteceu aí? Aqui eu tenho que dar um jeito de conversar com gente. Eu sou de família mineira, eu tenho que conversar com alguém. Alguém tem que. Como é que foi isso aí? Conta para gente, pastor. Olha, esse processo foi um processo muito interessante, né? Porque antes de vir para cá, algumas pessoas estavam preocupadas como é que o Roberto vai lidar num lugar tão pequeno. Os finlandeses mesmo, será que não vai ser um choque cultural muito grande? Será que não seria melhor ir para a capital? Mas quem manda é Deus, né? Então, depois que eu me Uhum. formei na escola bíblica, um ano depois, Deus nos mandou para a Finlândia, mas não para a capital, mas para o interior da Finlândia, onde a minha esposa nasceu, que é 50 quilômetros da Rússia, né? Então, assim, Na na fronteira da vila, Rússia. na vila toda, 5 mil pessoas, eu era o único brasileiro no tempo. Não tinha Meu um céu. brasileiro. E quando eu cheguei lá, eu já tinha vindo, eu já tinha visitado a Finlândia 8 vezes, então eu já sabia sobre o clima, sobre o local. A casa era da minha sogra, ela tinha mudado para a cidade, então ela ia
nos alugar naquele momento, a gente está morando ali, iniciando, porque Deus nos falou para ir para aquela vila. Não era nem para a cidade perto da vila, era naquela vila. E nisso, eu fui para lá, né? E a família organizou alguns móveis que nós viemos de Londres, não tinha como trazer tudo. E até mesmo a vida em Londres, antigamente, nem sei como é que é hoje, mas antigamente, se você alugava uma casa, praticamente já tinha cama, tinha sofá, tinha tudo, né? Imobiliado, né? Isso, Muitas então era coisas muito assim. fácil você alugar uma casa em Londres. Que era até melhor, porque imagina você ficar carregando sofá para cima e para baixo, né? E então Trabalheira aqui. então quando nós mudamos para a Finlândia, eu não tinha sofá, não tinha cama, não tinha nada. A única coisa que eu trouxe foi um piano que nós ganhamos de presente e uma empresa. Nós pagamos a empresa trouxe, mas o restante viemos nas malas mesmo, não era muita coisa. Mas quando nós chegamos, eu já estava ciente do local onde eu estava morando e que eu precisaria estudar finlandês. Mas só que, como eu estava estudando finlandês, então eu estava querendo muito conversar com as pessoas, com todo mundo, por onde eu ia, tudo e tal. E nesse processo de 2003 até 2006, vale a pena compartilhar isso, que minha mãe era uma cozinheira mineira de primeira, né? Uma Uhum. mulher que cozinhava muito bem. E eu sempre via minha mãe cozinhando. E quando ela faleceu, depois disso, eu não queria ficar muito perto da cozinha. Mas quando eu casei, eu tinha uma maneira. Porque quando eu fui criado no Evangelho, fui criado na igreja, então, de uma certa forma, eles vão ensinando, te preparando a você ser um esposo, né? Para você honrar Aham. sua esposa, amar sua esposa, a esposa honrar o esposo, né? Então, nisso, quando eu casei em Londres, minha esposa trabalhava no período de, diurno, que fala, a parte da tarde, e eu trabalhava de manhã, matutino. Então, quando eu Aham. chegava em casa, eu queria deixar a casa pronta, deixar tudo armado. Quando ela chegar, recebê-la, né, da maneira melhor. E eu comecei a fazer comida. Mas só que antes de casar, eu falei para ela que eu não fazia comida. E ela também falava assim, ela também não. Mas como a gente trabalhava em duas lojas em Londres, nem vou falar os nomes que não estão dando patrocínio pra gente ainda, né? Então, Então não mas compensa, né? Não compensa. mas essas duas lojas que nós trabalhávamos, a comida era praticamente de graça que a gente pegava de lá. Então, era comidas ótimas. Então, não precisava de fazer. Mas só que eu sentia assim, eu queria fazer uma coisa com tempero brasileiro. Então, eu comecei a Aham. fazer arroz, fazer feijão, fazer vários tipos de comida brasileira. E ela ficava impressionada. Mas você disse que você não sabia cozinhar. E era um processo de cura que eu estava passando. Porque eu estava voltando a cozinhar. Com a minha mãe, eu ficava muito na cozinha com a minha mãe. Quando ela Aham. faleceu, eu não queria mais estar na cozinha. Mas o que aconteceu foi quando eu cheguei na Finlândia, eu comecei eu fazia muita comida. E um dia, a primeira vez, minha esposa falou pra mim: Hey, ela tinha saído, quando ela voltou, ela falou assim, que tanto de comida você fez que dá pra umas 15 pessoas comerem? Eu falei, vamos guardar no freezer. Ela falou assim, não, o freezer tá lotado, porque era início de inverno, e minha Aham. sogra, ela sempre foi muito pra floresta, então assim, na floresta aqui, no verão, a gente colhe muito cogumelo, muito mirtilo, morango selvagem, vários tipos de frutinhas, você vai guardando isso no freezer para você comer no inverno, né? Sei. Aham. Então, a minha esposa falou, mas tá cheio o nosso freezer. Eu falei, então, sei lá, vou pegar essas vasilhas de manteiga, de sorvete vazia e vou encher de comida e vou bater nas portas dos vizinhos. Ela falou, eu não vou com você. Eu falei, como assim? Ela, hoje é Imagina sábado. a Hoje é cena. sábado. Hoje é sábado, tá 20 graus negativos do lado de fora. Todo mundo vai para sua sauna. Ninguém vai querer ficar. Você não pode ficar incomodando as pessoas. Falar, mas eles não comem no dia que eles vão para a sauna, não? Aí ela falou assim: não, come, mas mas você não pode incomodar. É uma maneira santa. É como se fosse uma maneira santa. Você não incomoda ninguém. Eu falei, mas se eu chegar com uma comidinha brasileira, eles não vão querer? Eu falei, pode deixar. Eu vou sozinho. E eu comecei a arrumar as vasilhas. Uhum. Realmente, eu tinha cozinhado muito, deu 15 vasilhas de sorvete, né? Aham. E aí eu comecei a bater nas portas, mas a recepção foi horrível. Porque eu esperava que eles falassem, que legal, seja bem-vindo, que eu bati na porta, olá, eu sou o vizinho brasileiro de vocês, acabei de mudar para cá há alguns meses. E quando eu batia nas portas, as pessoas falavam assim, tem dinheiro não? Eu falei, Nossa. não, é só um presente. Aham, ok, obrigado. E fechava a porta. Eu falei, Recep... uau! A Em Londres eu recepção não não foi muito boa, não, né? Não, em Londres eu nunca tinha passado por isso. Uhum. Porque em Londres eu batia nas portas, eles recebiam minha comida.
Batia nas portas, eles recebiam, eles ficavam muito felizes. Com os vizinhos, né? Sendo os vizinhos e levar Vizinhos, uma cozinha, conversei. né? O primeiro-ministro da Inglaterra era meu vizinho, o David Cameron. Em Uau, 2006, nós morávamos na rua chamada Finstock Road. Eu morava na casa número 7, ele morava no número 3, olha só, hein? em North Kensington. E eu dei uma palavra de Deus para ele. Só que não foi bem assim que ele continuou depois, né? Na política. Não foi bem Mas, aí, né? vamos cortar essa parte, né? Mas eu não sabia que ele era o líder do Partido Conservador. E Uhum. eu só via a câmara ali, e de vez em, na porta dele, e às vezes eu via a esposa dele assim, andando na rua, 7 horas da manhã, sorridente, com ele, como se fosse assim, você não tá me conhecendo? E eu com um copo de café, olhando, falei, gente, por que essa mulher tá rindo? 7 horas da Logo manhã, cedo, gente, assim. né? Quem ri assim, gente? E depois eu fiquei sabendo que ele era do Partido Conservador, e depois, Uhum. 2 anos depois, ele foi o primeiro-ministro, né? E aí o que acontece? Então eu fazia isso na Inglaterra. As pessoas. Você conversava com as pessoas. E quando eu cheguei aqui foi muito fechado. E eu me lembro que nesse dia eu tava com muito frio. Depois de distribuir 14 vasilhinhas de sorvete com comida brasileira dentro, se eu não me engano, foi até galinhada e pudim que eu fiz no tempo, né? Meu Deus. E No aí, Brasil não ia ficar nada, né? e quando eu cheguei na casa número 15, a vontade era descer da cruz. E se a pessoa fosse me tratar daquele jeito, eu ia abrir a tampa e jogar comida neles. Falar, quer saber? Eu vou Deixa pra voltar lá, para né? Inglaterra. Porque Londres, eu acho que as pessoas são mais calorosas lá, sabe? Uhum. Então, se bater na porta da casa de um vizinho que tá fazendo curry, eu vou entregar a comida para eles, mas eles vão também me dar um pouco de curry, né? É Então, eu verdade. prefiro isso. Mas quando eu cheguei na casa número 15, para minha surpresa, é, era um casal de idosos. E a mulher tava abrindo a porta e a mulher não falou nada, não disse nada. Ela tava com jaqueta de inverno e olhando para mim com uma cara. Só assim. Eu falei, pronto, piorou. Agora nem fala. Aí eu entreguei a comida, ok, tchau, e fechei a porta. E fui embora. Mas quando eu cheguei em casa, eu não queria falar pra minha esposa que o negócio foi ruim, né? Porque eu primeiro tenho que mostrar aqui, Não né? podia, não podia dar esse mole, né? Não, porque eu tenho que. Quando eu abri a porta, ela, como é que foi? Foi bom. A sauna tá ligada? Tá, pode ir. Quando eu entrei dentro da sauna, o frio, eu falei, eu vou embora desse lugar, não vou ficar nenhum ano aqui. Vou esperar minha filha nascer, eu vou embora. Aliás, minha filha tinha nascido, eu falei, vou esperar um pouquinho, vamos vazar pra Inglaterra. Lá na Inglaterra tem muito trabalho para Jesus, muito muçulmano para ganhar, não vou ficar por aqui não. Nisso, 3 dias depois, eu cheguei da minha escola e tinha uma cesta linda de frutas que tinha. Claro que aí na Inglaterra vocês têm muito disso, né? Aqui nem muito. Aqui não tem muito disso. Mas tinha Uhum. muitas frutas exóticas, como maracujá, várias mangas e tudo. E numa vasilha, como se fosse aquela cesta de café da manhã do Brasil, mas era Certo. cheia de frutas. E eu olhei e falei, o que que é isso? Ela falou, sabe aqueles vizinhos, lugar tal? Eu falei, sim, a casa número 15. Sim, pensei, né, comigo. A mulher era muda, nem falou nada, nem agradeceu. Ela falou assim, pois é, sabe o que estava acontecendo? Porque lá na vila onde a gente morava, que era realmente vila, vila, vila mesmo, né? 6 horas da tarde, todos os mercados fecham. Se você não for no mercado antes, acabou, Acabou. entendeu? Não tem mercado. E ela estava para sair de casa, e aqui ou quando o carro não é muito novo, geralmente, ou quando você tem um carro que você está cuidando direitinho, no inverno você tem uma tomada no carro que você liga com o cabo na parede da sua casa para você aquecer o motor, né? Aham. Porque senão o que vai acontecer? O carro talvez não vai ligar, porque é muito frio, 20, 30 negativos, né? Então, ela foi e explicou para minha esposa, olha, ela estava em casa, faltava 10 para 6, ela reparou que em casa não ia ter muita comida e ela precisava ir no mercado comprar comida. Então ela falou para a esposa dela, vou tentar ligar o carro sem aquecer, que a gente não aqueceu, mas se o carro não ligar, não der partida, porque está muito frio, a gente come mingau hoje, amanhã eu vou no mercado. Nisso, quando ela estava botando a jaqueta, ela estava para abrir a porta, eu apareci. E eu entreguei a Conseguiu, comida né? e ela ficou parada na hora, assim, né, sem entender o que era aquilo, como é que ele vai, né? E nisso, eu saí, ela fechou a porta. E ela disse que quando ela entrou, o esposo dela foi e falou: Ué, você foi no mercado e voltou rápido, mas com uma vasilha de sorvete. E nisso, ela falou: Não, o vizinho aqui, da médica que trabalhava, ele mudou pra cá e ele trouxe essa comida pra gente. Ela falou: Mas como assim? Como é que ele sabia que a gente tava sem comida em casa?
Então eles ficaram maravilhados naquilo, né? E nisso, ela depois foi levar e agradecer, porque ela nunca tinha visto aquilo. E como Aham. que eu sabia que eles estavam sem comida, que eles realmente precisavam, né? E nisso, começou... Com esse exemplo, eu comecei a compartilhar. Às vezes eu era convidado para pregar num lugar ou outro. E uma vez uma repórter estava em uma dessas igrejas que eu estava pregando. E ela quis fazer uma reportagem sobre isso para colocar no canal cristão aqui da Finlândia. E Aham. nisso foi quando é, ela veio para a vila, fez a reportagem toda, foi em 2013, né? E me ajudou muito com o trabalho que as pessoas começaram a assistir e começaram a ver, ah, tá, então quando ele tá batendo na porta, ele não veio para pedir dinheiro pra gente. Ele é uma pessoa que mora aqui há muitos anos e ele faz isso por amor. Então o que eu pensei que ia atrapalhar foi ajudar. Que as Foi pessoas, ajudando. ah, sim, eu assisti o seu programa, seja bem-vindo. Graças a Deus, né? Então ajudou muito. E assim, então a gente vê o pastor com essa preocupação de sempre tentar servir os outros, ajudar os outros, né? A gente vê é, a, a história do pastor e nesse meio tempo, enquanto o pastor estava aí na Finlândia, teve um projeto que se iniciou mais ou menos uns 18 anos atrás, que foi começar uma obra no Brasil para atender órfãos. Isso. Como é que tem sido isso? Como é que foi o início? Como é que está sendo, né, nos dias atuais? O pastor tem auxiliado ainda? Tem mantido contato? Como é que o pastor tem feito? Olha, foi algo muito lindo, porque minha filha, ali ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e minha filha dormia no quartinho dela sozinha, e de madrugada eu acordei com um choro de uma criança. Então Uhum. a primeira coisa, a primeira reação de um pai, ela caiu da cama, né? E ela estava naquele processo que a gente tinha tirado ela do bercinho, ela estava dormindo na caminha dela. Então a minha preocupação de imediato foi, será que ela caiu, bateu a cabeça no chão tentando levantar da cama, né? Que minha filha sempre foi muito calminha, boazinha, então ela dormia a noite toda. Então para escutar aquele barulho, e foi muito real. Eu levantei Uhum. da minha cama, dei um pulo e saí correndo da cama. E quando eu cheguei lá, ela estava dormindo. Eu falei, que choro foi esse? E nisso eu voltei para dormir. E minha esposa pensou, o que que foi? Eu falei, não, eu escutei uma criança chorando. Ela falou, não, foi no seu sonho, talvez você está cansado. Porque até aí a gente tinha iniciado a igreja e lá, pelo motivo que nós fomos para lá, né? Já tinha Uhum. passado por esse processo que eu não queria mais ser. Eu sabia que eu não ia mais para Guiné-Bissau, mas Deus estava me chamando para a Finlândia, era para abrir uma igreja, né? Então, e aí eu já tinha visto que tudo que eu fazia desde anos atrás era pastoreado, né? Eu É só não verdade. entendia direito. Mas então eu fui dormir. Eu Uhum. acordei novamente com o mesmo grito, chorando, criança como se alguém tivesse fazendo algo de errado com uma criança. E nisso eu levantei de novo correndo. O que que é isso? Naquele momento eu entendi. Algum lugar e eu vi uma criança e me veio à mente uma criança com um rostinho brasileiro. Alguém precisa de mim. Não sei como. E como que eu vou fazer, Senhor? E na mesma semana, eu escutei de um projeto no Brasil, que tinha pessoas que não estavam conseguindo comprar comida e tal. Comecei a ajudar. Mas só que naquilo foi desenvolvendo quando essa é minha irmã que eu compartilhei antes, que eu amo muito, que Aham. falou aquilo naquele tempo. Olha, não vou ajudar, tudo e tal. Depois, no futuro, ela viu que eu realmente era sério, nos ajudou muito, nos abençoou muito aqui na Finlândia. Sempre vem nos visitar na Finlândia. Meus filhos a chamam de vovó, Oh, né? Então, legal. assim, eu louvo a Deus pela vida dela, um presente de Deus na minha vida. E ela estava vendendo uns terrenos de família, que era uma loja, uns mercados que ela tinha lá. E eu comprei, né? Como a igreja, aqui na Finlândia, para construir um lar de crianças. Mas só que o projeto era muito difícil, porque como você vai construir, vai continuar um trabalho de crianças do zero da Finlândia, É difícil. confiando em pessoas que estão lá. E até mesmo, a prefeitura chegou um tempo, em 2014, eu ainda pensei, esse trabalho precisa ser desenvolvido, eu preciso passar adiante, e eu ainda já ia oferecer para a prefeitura para que eles colocassem um lar de crianças ali dentro, que eles pudessem usar o lugar. Mas, para minha surpresa, quando a gente foi agilizar todos os documentos, dentro da própria administração ali da cidade, minha irmã descobriu que eles estavam praticamente usando o meu nome
para no futuro começar a pedir dinheiro pro governo, sem eu saber. Então minha irmã contratou um advogado, cancelou tudo, e aquilo eu fiquei com muita dor no coração. Poxa, como alguém pode fazer isso, trabalhando pro governo, sabendo que a minha vontade é para ajudar? Nisso eu deixei tudo de lado, e quando foi no tempo da pandemia, nós já tínhamos arrecadado uma quantia, não era muito, né, que era pouquinho, aqui uma pessoa coloca tudo e tal, e do nada, nós começamos a pensar, eu comecei a orar, eu fui para a presença de Deus de novo, falei, Senhor, você está demorando tantos anos, são 16 anos agora, desde aquele momento, nós temos, claro, ajudado aqui e ali, mas não, um lar de crianças aqui, outro ali, mas não assim com esse projeto que estava na minha mente. E na mesma hora me veio à mente, e na mesma cidade, será que não tem outro lar de crianças que a gente poderia fazer uma reforma e ajudar já ali do zero, que estão precisando? E minha esposa chegou em casa. Quando ela chegou em casa, ela veio com a mesma pergunta. Será que lá em Águas Lindas não teria... Quando ela falou que eu falei, peraí, a mesma coisa que eu acabei de pensar. E eu entrei em contato com os pastores lá, porque esse lugar nós começamos a dar de presente para uma igreja usar sem pagar aluguel, para estar fazendo os trabalhos no dia a dia. Né? Isso, o lugar, porque estava vazio. E lá tinha uma igreja que precisava. Eu falei, poxa, um aluguel caro, né, para fazer a obra de Deus, não, pode usar, não precisa pagar nada não, só vai pagando água, luz, essas coisas, né? E nisso, eles falaram, sim, pastor, a gente já levou umas doações para esse lugar, que é chamado Casa de Moisés. E eu fui descobrir, conhecer tudo e tal. Quando eu vi a situação, a casa era realmente tudo caindo aos pedaços, né? E qual o trabalho deles? Ali foi a hora que eu vi que era realmente Deus preparando tudo. Eles pegam crianças que estão assim chorando, desesperadas, que foram abusadas sexualmente, que o pai ou a mãe estão na prisão ou morreram, aí o tio está abusando sexualmente, descobre, vão lá, pegam a criança e não vão mais devolver para aquela família. Dali elas já vão sair para adoção. Ou seja, exatamente aquilo que eu vi em 2008 de madrugada, crianças chorando, desesperadas, precisando de ajuda. E aí o que aconteceu? Quando foi em 2023, eu cheguei lá com todo o dinheiro. Ali nós já tínhamos arrecadado 60 mil pounds, mais ou menos. E nós chegamos lá, e eu aproveitei que o dinheiro estava lá no alto, né? Do euro, o pound, euro para o real. Nós transformamos o dinheiro. Nós demos uma reforma no lar de crianças, que ficou parecendo... Eles falam que parece um hotel 5 estrelas, né? Até a biblioteca do lar de crianças é tudo computadorizada. Compramos computadores, tudo, fizemos tudo. Pátio, fizemos, pintamos, trocamos chuveiro, camas, tudo. Fizemos assim, tudo que seria impossível para que as crianças morassem bem ali. Reformamos a cozinha, tudo. Fizemos área de atividade, tudo ficou assim, parecendo uma escola particular, né? E ali, esse projeto, quando foi exatamente 18 anos depois, eu estava lá e o administrador da cidade foi, e ele é um pastor, e ele iniciou com uma oração no dia. Olha que benção. E ali o Espírito Santo de Deus falou, seu trabalho aqui está pronto. E foram 18 anos carregando um fardo pesadíssimo. Porque Deus e quando... No Brasil, né? Tentei de tudo. Pensei, eu vou para a televisão, vou fazer o que for, eu vou arrecadar esse dinheiro. Sim, o dinheiro foi arrecadado, mas eu não sabia como iniciar. Mas no tempo certo, tudo foi preparado. E hoje, eles continuam trabalhando sozinhos, eu não preciso de estar lá, porque até mesmo pertence ao governo, mas eles trabalham com muitas doações, até hoje, se alguém quiser fazer doações, pode fazer diretamente lá, mas o que foi muito lindo é que aquilo que veio foi passado, e hoje eles estão morando num lugar como se fosse uma escola particular, ou um hotel, né? Então eu fico muito feliz por isso, porque foi exatamente isso que eu vi, e realmente aconteceu na mesma cidade. E lá, por exemplo, tinha uma menininha que quando eu cheguei lá, ela estava lá, já tinha passado por várias famílias com 3 anos e meio só. E a mãe uma vez tentou pegar, mas só que depois devolveu de novo que o padrasto estava usando. Então, situações assim, sabe? Então a menina já estava muito sofrida, muito machucada, e nós fomos parte desse processo na cura dessa criança. Hoje ela é adotada, tem uma família, mas naquele tempo, quando eu cheguei lá, ela falou... foi muito linda. Eu cheguei lá para sentar, ela olhou, ela falou assim, você acredita que o nosso chuveiro hoje não teve água? Eu falei, mas que povinho irresponsável, né? Você sabia que a gente vai arrumar? Aí eu falei, o que mais você gostaria aqui? Aí ela começou a falar, e ela era muito assim, 3 anos, sabe? 3 anos e meio. E ela, lá no parquinho, a parede não tem nenhuma galinha pintadinha,
Não tem nada. Eu falei, mas que coisa horrorosa. Nós vamos arrumar um pintor, vamos fazer. Dá aqui a mão pro tio, vamos andar. E fomos andando, ela foi mostrando. Meu quarto tem que pintar, não sei o que lá. Eu achei aquilo fantástico, porque era a melhor pessoa para falar o que precisava de fazer. E aí todo mundo ria, porque eu ia tratando como se fosse realmente isso. Um adulto conversando, né? Isso é inaceitável. E aí eu fui mostrando. Eu queria uma casinha de brincadeira, de boneco. Falei, pois vamos organizar o mais rápido possível. E eu fiquei tão feliz porque a gente pôde fazer tudo que precisava para aquele lugar. Tudo. E assim, realmente, não era um lugar de crianças que estavam lá só há alguns anos. Não, era crianças que tinham acabado de chegar. Né, com muitos traumas. Então, eu louvo a Deus que realmente aquele projeto foi adiante. E depois disso, nós continuamos fazendo outros projetos ao redor do mundo, como em Uganda, Quênia. Mas não assim que nós iniciamos. Nós ajudamos os lar de crianças hoje em dia, né? Isso é importante. Às vezes a gente fala assim, mas eu só vou poder se eu der dinheiro. Não, às vezes você for lá um dia, dá um pouco de atenção a uma criança dessa, ou pode ser criança, um lar de idoso, no hospital. Nós conversamos com um pastor e missionário, Leonardo, e ele falando um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a gente só quer ajudar quando já está grande ou está estruturado. Não, no pouquinho que você der, no pouco, tudo você é importante. Vai auxiliar alguém, né? Vai ajudar alguém. Então isso Exatamente. Precisa ter isso em mente, né? Exatamente. E veja bem, depois disso, Deus falou: o próximo lugar que você vai ser Uganda. Eu fui. Quando eu cheguei lá, quando eu fui no lar de crianças, eu entendi, esse é o próximo lugar. Eu falei, não, Deus, de novo, outros 18 anos. Porque na minha cabeça era só vou ter que passar esse tempo todinho fazendo todo esse processo. O fardo é muito pesado. Mas tudo bem, se for, vamos fazer. Mas olha que lindo que aconteceu. Eu senti de Deus que era para ajudar. O que você acabou de falar é exatamente isso. Tudo que você for fazer, você não... Pensa bem, como a palavra de Deus fala, uns plantam, outros colhem, mas é Deus que dá o crescimento, né? É verdade. Então imagina só, ali eu tive algo durante 18 anos, um fardo, mas não era que eu estava com ele todos esses anos. Os últimos 3 anos foi quando eu encontrei que eu comecei a estudar a situação e ali pronto, foi liberado, foi abençoado. Mas agora quando eu fui para Uganda, quando cheguei lá de crianças, era horrível a situação. Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, mas só que nesse período eu comecei a levar a pressão de novo. Deus, eu vou ter que fazer do zero todo esse trabalho, mas tudo bem, se for, vou fazer tal. Mas só que no período que eu passei, o que eu vi? Deus queria só que eu orasse. Esse lugar foi oração. A pressão, o fardo que eu levei foi oração. Por quê? Uma pessoa dos Estados Unidos apareceu na nossa frente, comprou o terreno e estão terminando de construir agora. Todo o dinheiro. Era $100 mil que precisaria. Um cara famoso dos Estados Unidos. Entendeu? Se cada um fizer uma parte, por exemplo, a minha parte nesse agora foi orar e interceder. Toda vez que nós íamos lá, claro, eu comprava colchão, comprava comida para 3, 4, 6 meses, levava roupa, levava sapatos da Finlândia e tal. Isso é uma maneira de fazer. Mas só que a pressão que eu estava pensando era, Deus, agora da onde que eu vou tirar 60, 70, $100 mil para fazer isso? Mas não era o meu propósito, não era o meu trabalho. Deus levantou outra pessoa e pronto, tá lá quase pronto agora. A pessoa levantou praticamente tudo levantou tudo praticamente em 3 meses. E levantou do zero, construiu. Então, assim, todos nós podemos ajudar de alguma maneira. O negócio é que a gente acha assim, para ajudar a gente vai ter que fazer o máximo, quando às vezes 30 libras, 20 libras que você manda, outra pessoa manda, abençoa aquele lugar, né? Ajuda muito, E assim, a gente vê que o pastor tem esse lado também, porque uma das muitas habilidades que o pastor tem, né, e dadas por Deus com certeza, o cantar, o escrever, a obra de missões. Mas a gente conversando um pouquinho ainda, o pastor até tocou um pouco sobre a igreja, né, que quando vocês começaram, então nesse processo aí de ajudar no Brasil, mas o pastor pôde ter a possibilidade de ganhar uma visibilidade muito grande. Então, uma família mineira que nasceu lá em Brasília,
morou em Londres, foi para a Finlândia para participar de um programa, né, de talentos, né, que a gente pode Uhum, falar. E como é que se deu isso? uhum. Portas que se abriram? Como é que surgiu isso na vida do pastor? Isso, vamos voltar lá para Londres, Royal Albert Hall, né? Uhum. Primeiramente, que uma vez que você vai em um teatro da rainha com 5.000 pessoas, depois disso, se você quisesse alguma visibilidade na sua vida, você não vai mudar para uma vila de 5.000 pessoas, né? Você vai ter que ir para Hollywood fazer alguma coisa se você quiser nessa área. 5.000 pessoas Mas, tinham lá no teatro. isso, então, você falar que você vai sair de Londres, Inglaterra, que você apresentou em um lugar que todo mundo, depois você andava nas ruas, as pessoas olhavam para você, tipo assim, eu conheço essa pessoa tal. Você fica visível. Para você mudar para uma vila que é 5.000, que é o mesmo tanto de pessoas que estavam no estádio na época de Páscoa, realmente eu pensei, pronto, eu acho que essa página da minha vida virou, né? Essa questão de mídia, tá fazendo evangelizar através da mídia, era ali na Inglaterra. Então, Finlândia, um lugar desse, 5.000 pessoas numa vila pequenininha, eu, único brasileiro, o meu trabalho vai ser diferente, tudo bem. Mas só que em 2015, Deus nos trouxe de lá da cidade que a gente morava para abrir outra igreja na capital. A Em igreja, vocês 2000, tinham uma, primeiro lá nessa vila com 5.000 perto da Rússia. isso. É E da lá fronteira era com a algo Rússia. muito lindo. Nós estávamos nos melhores momentos como igreja. Muitas pessoas no culto, vindo de 4 cidades ao redor, porque a vila estava aqui, né? Uhum. Mas a vila ficava como se fosse no meio de uma cruz. E as 4 cidades, nós tínhamos membros que vinham das 4 cidades, e a gente tinha reunião na biblioteca da escola. Tanto é que as pessoas começaram a perguntar, porque o estacionamento da biblioteca todos os domingos estava lotado. Porque cada Ah, um vinha com seu carro. Então, assim, o certo. que é isso que está acontecendo? Então, a nossa igreja começou a levantar nome e tudo e tal. E quando eu procuro ajudar as pessoas, nunca foi porque eu preciso, eu gosto de estar na televisão. Pelo contrário, eu amo estar numa cozinha fazendo comida, eu amo limpar uma casa, eu amo engraxar um sapato, eu amo passar uma roupa, eu amo servir, né? Mas só que é justamente essas pessoas que estão lá atrás é que Deus pega e coloca na frente, né? Uhum. Porque Deus está vendo o coração, essa pessoa não quer estar desesperada, batalhada, deixa eu cantar, deixa eu pregar, eu preciso aparecer aqui, né? E até mesmo na vila, uma vovozinha uma vez se perdeu e estava perto de começar. Ela saiu de uma casa de repouso, perdeu, e estava perto de cair a primeira neve. Então as pessoas pensavam, ela tá sem remédio, tá fraca, ela vai cair no chão, e a neve vai vir, ela vai morrer, vai encontrar só na primavera. Então eu saí, eu pensei, Deus, o que, que eu posso ajudar? Eu não consigo ficar andando na floresta procurando essa vovozinha. E ali do nada, eu tive a ideia, peraí, eu gosto de servir. Vamos servir comida para essas pessoas que estão procurando. Um café, um chá, né? Um pão de Aham. queijo, né? Um pão de queijo. Lá na É, vamos. Finlândia. Vamos pegar o porvilhozinho ali, ó. E aí o que acontece? O que que eu fiz? Eu saí e comecei a servir. Nos pontos que as pessoas estavam, vocês estão aqui várias horas servindo. E nisso, o nosso nome apareceu no jornal lá na vila. Nós queremos agradecer Aham. essa igreja, Harvest Church, que o nome era em finlandês, né? Uhum. Sadon Koryo Seurakunta, é o nome, né? Meu Deus. É grande demais. É grande. Significa Igreja Harvest Church. É, Isso tudo. mas é o tamanho do nome, né? Tudo escrito uma coisa só. E nisso, o nosso nome apareceu. Eu queria agradecer o pastor Roberto, que estava levando comida para as pessoas quando as pessoas estavam horas, que ninguém pensou nisso. Ou seja, é o Espírito Santo que liderava. Então, Aham. quando foi em 2015, quando nós saímos de lá, nós viemos para a capital, para iniciar do zero, né? Ou seja, lá na vila eu já tinha nome, as igrejas já me reconheciam. Agora na Aham. capital ninguém me conhecia nem nada, mas vamos iniciar do zero. Mas de início, nos primeiros cultos, teve aquele tempo que estava tendo problemas no Iraque e estava cheio de iraquianos chegando na Finlândia. Nisso, Deus falou: vai pegar um ônibus, vai lá no centro de refugiado e pega todo mundo lá para a igreja, dá comida, ensina finlandês. E eu fiz isso. Daqui a pouco, em menos de 3 meses de igreja, minha esposa já estava dando entrevista na rádio. Que igreja é essa que acabou de iniciar? É uma igreja para ex-muçulmanos, iraquianos? Não, é uma igreja cristã. E nisso sempre nós tivemos essas ondas, né, que vinham e de repente as pessoas e fica parecendo que a gente está aqui em casa assim. Qual vai ser o próximo negócio para a gente aparecer, Torcendo. sabe? E não é isso. Nós não temos isso, né? Nós estamos sempre servindo. Mas quando foi em 2017, minha filha começou com o negócio.
pai, eu queria participar do Junior Masterchef. Falei, vai, filha, vai. Eu pensei assim, não vai dar nem nada, porque tanta criança que vai aparecer, a menina vai pegar um lugar. Claro que não vai. E nisso eles mandaram um e-mail, tal, fala para fazer uma comida. Ela foi e fez a comida. Aí depois, fala para vir um dia na escola. Ela foi na escola. Aí depois um dia ligaram e falaram, olha, ela foi escolhida para ficar entre os dois. Eu falei, meu Deus do céu, pronto. Que canseira. Agora vai aparecer na televisão. E nisso Uhum. ela foi muito bem vista na televisão. Muito bem vista, porque ela era a mais novinha de todo o programa, tinha 9 aninhos. E do nada, ela ganhou um dia lá fazendo uma comida, né? O nosso líder da escola bíblica de Londres, que era indiano, veio nos visitar e ele Olha que legal. ensinou para ela uma comida asiática. E Aham. ela lembrou e fez essa comida lá no programa. E ela ganhou na semana, né? De presente a melhor comida e tal. Mas só que ela acabou saindo e depois só os mais de 12, 13 anos que continuaram, né? Mas Aham. só que ela foi a última mais novinha a sair. Então, depois disso, eu achei interessante e tal. Mas só que um dia minha esposa tá em casa e fala assim: Hey, Deus tá falando pra gente que nós precisamos ser voz. Nossa filha foi voz esse ano. Aqui, ó. Ela mostrou no telefone, algo que eu tinha visto também no meu telefone, tinha acabado de aparecer, mas bobeira, né? Ó, pra ir no programa The Voice. Eu falei, eu, pastor, com quase 40 anos, com 2 igrejas na Finlândia, cuidando de lá de criança lá no Brasil, vou fazer o quê? Disputar com um menininho pequenininho pra ser a voz da Finlândia. Nem cara de finlandês eu tenho, imagina, né? Não, Não, já nem che... foi Jesus em Londres, para ser finlandês lá não custa nada, né? Pois é. Nesse tempo eu nem me lembrei disso, porque talvez na hora eu já tinha falado, se eu já fui Jesus no Royal Albert Hall, o que é que custa, né? Mas o que aconteceu foi que, quando ela falou assim, não, mas parece que o tempo de se inscrever já parou. Quando ela falou isso, eu falei, não, parou não, agora eu quero, né? É Aí eu desafio, né? Desafio, né? desafio, aí entrei em contato com eles pelo Messenger do Facebook e Uhum. perguntei só assim, eu escutei que vai ter um karaokê em Helsinki dia tal, que é a última vez, tudo e tal, eu poderia? Ela só escreveu, seja bem-vindos, seja bem-vindo. Eu falei, isso é muito fácil. Aí eu fui lá, era um bar, tinha uma câmerazinha assim, um negocinho bem vagabundo assim na frente, você tinha que cantar para aquela câmera, a música escolhendo o karaokê, e depois eles talvez entrarem em contato com você. Eu Uhum. falei, isso vai dar em nada, isso aqui é publicidade, só pra, né, falar, tem não sei quantas pessoas fazendo o pedido. E eu fui, cantei e tal, mas falei, isso não vai dar em nada. E aí, um dia eu recebo um e-mail. Seja bem-vindo ao programa. Eu falei, não é possível. Isso é, né? E aí eu Imagina. comecei a ver os negócios, o e-mail mesmo, no programa. Eu comecei, meu pai, eu não acredito em negócio desse, não. Minha esposa, eu falei, você tinha que participar. Mas só que eu entendi ali, tinha uma palavra, uma pessoa que estava orando, e eu entendi ali que Deus me falou o seguinte: eu não vou vencer o programa, mas eu vou estar lá até o momento que Ele quer que eu esteja, e Ele tem um propósito ali dentro. Eu falei, tudo bem. E eu fui. Mas só que quando eu fui, eu tive que quebrar muitos tipos de pensamentos e regras que eu tinha do meu passado. O que que um Uhum. pastor vai fazer num programa mundano? É cantar uma música que não é falando só de Jesus 24 horas. Qual a razão que você vai lá? Para quem que você tá, sabe? Tudo isso eu tive que lutar, porque primeiro, se você entender de onde eu vim, primeiro eu vim de uma igreja pentecostal bem pequenininha, que era assim, se na música que você tá cantando falar Jesus, pode cancelar, que você não pode nem escutar naquela música, entendeu? Aham. Então, para ir para um palco cantar, então eu tive que lutar muito com isso. Claro que a minha igreja no Brasil, a última que eu estava era a igreja batista, né? Não era aquela igreja daquele estilo, mas só que mesmo assim eu sempre tive esse zelo. A minha voz, os meus talentos é sempre para Cristo que eu quero usar. Mas só que ali Deus começou a falar comigo que ele queria que eu estivesse lá. Ele queria que o leão rugisse naquele lugar. Certo. A palavra em português certa é essa? Rugisse? Rugir? É essa? Mas eu acho que é rugir, é. Eu acho que é rugir mesmo. Esse povo enferrujado da Europa, né? Eu, Então, que o leão iria rugir. Mas o que aconteceu? que Eu ruja o fui. leão. Tem um louvor que fala assim, que ruja o leão, né? É, Então deve ser rugir mesmo. é rugir. Então, o que acontece? Eu fui pro programa e, para minha surpresa, quando eu cheguei ali, eu comecei a ver algo muito especial. Tinha uma unção.
que era para estar naquele lugar, naquele momento. E eu não entendia direito o que era. Nisso, primeiro que eu nunca fui de seguir um programa do início até o fim. Eu amo músicas, amo vários CDs de louvor que eu tenho aqui em casa, que eu tinha em casa hoje em dia, não tem muito, né? Mas você não usa mais CD. Mas, por exemplo, eu nunca fui assim de pegar um CD e gostar da música do 1 até a 9. Eu gosto de uma música desse CD, uma dessa aqui, uma daquela ali, entendeu? Então não é assim, todas as músicas que eu gosto tem que ser só nesse estilo. Eu gosto de vários estilos. Eu não consigo me prender só num estilo. Claro que a adoração é o que eu mais amo. Mas se você vir com um louvor de rock pesado, talvez eu possa até gostar também de uma música lá, mas não significa que vai ter que ser todo o CD, né? Mas o que aconteceu foi que quando eu cheguei no programa, eu também não sou de seguir programa de televisão. Certo. Eu acho que eu vou seguir mais se tiver uma receita de comida, alguma coisa que me interessa para levar para a cozinha para fazer. Mas agora, eu olhava para esse The Voice e falei, que programa chato, né, gente? Fica todo mundo virando a cadeira o tempo todo, parece que não tem mais nada para fazer nessa vida. Agonia, né? E quando eu fui para lá, minha esposa me conhecendo, né, falando, estude sobre o programa. E eu tava no programa, toda vez quando eu vi uma novidade, eu ligava pra ela, nossa, essa semana isso vai acontecer lá. Mas eu não mandei você estudar. É verdade. Não, assim, eu tô um pouco assustado, né? Mas, meninas, eu vou estudar negócio de programa, gente. Pra mim era coisa assim, vai ficar virando a cadeira ali pro resto da vida, não tô entendendo. Mas, quando eu fui pra lá, eles viram que eu era realmente genuíno em tudo. Eu tava amando tudo ali, né? E eu tinha essa história que eles souberam, claro, não compartilhei nada disso, mas eles sondam a sua vida, né? Então viram que Fazem meus pais. pesquisa, né? Então quando eu cheguei lá, ela vai me fazer uma entrevista assim na hora e pergunta: como é que foi a dor de perder os seus pais? Eu falei, oxi, de onde que essa mulher tirou aí, gente? Na hora eu me bloqueei, eu assustei, eu dei vontade de falar, vamos falar só de música, né? O que isso tem a ver? Mas só que o Espírito Santo de Deus falou o seguinte: responda. Ou seja, ele tinha um propósito. Certo. Então, quando eu fui cantar algumas músicas, explodia na televisão que as pessoas não paravam de me mandar mensagem até 3, 4 horas da manhã. Falando, eu tô aqui chorando, eu não sei porquê. Eu vi você cantando, vi sua história, vi isso, aquilo. Então eu vi que tudo aquilo é, como a palavra de Deus fala, o que fizermos, fazemos para a glória de Deus. Ali naquele momento, eu vi, quando eu fui cantar uma canção, que é a primeira fase no programa, da primeira para a segunda, que você tem uma pessoa com você que vai cantar, e eles vão escolher um dos dois. Naquela noite, quando terminamos de cantar, todo o lugar, 2.000 pessoas se levantavam, aplaudiam, 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 e eles falavam, todo lugar está de pé! Mas só que eu sentia aquilo que eu sentia numa vigília, de madrugada, a presença de Deus. E eu pensei, meu Deus, isso é totalmente estranho. E Deus falou, eu não falei que o leão precisava de rugir? E eu sempre estava pregando dentro da igreja, nós precisamos ministrar do lado de fora das 4 paredes. Nós precisamos de ser luz lá. A luz que eles oferecem não é a luz que nós vamos buscar. E isso, várias pessoas depois de mim têm feito parte desse programa, e às vezes eles entram em contato comigo e perguntam, como é que você faz? Eu primeiro já falo, você é cristão, né? Sim. Não vá buscando luz, porque eles não vão te dar luz nenhuma. Não vá buscando aceitação, porque eles não podem te dar. Eles não têm. Exato. Você tem. Agora, o que você vai fazer com essa luz? Porque eu já cheguei lá também, já vi gente aprontando, querendo pegar o lugar, flertando, pessoas casadas. Falei, peraí, meu filho, vamos voltar pra cruz, vamos? Né? Por favor, pelo amor de Deus, não vem passar vergonha aqui não. E eu vou bem na lapada mesmo, falo, por favor, se ajeite, entendeu? Entre no prumo de Deus, porque esse negócio que tá fazendo aí tá totalmente Não dá errado. muito certo, não, né? Exatamente. Então, ou você é crente, ou então, antes de você entrar no problema, já falou, desviei. Entendeu? Tô desviado. Beleza, agora vai lá e faz o que você quiser. Agora não faça isso no nome do Senhor. Então, eu vi algo muito bonito acontecer naquele lugar, as pessoas se aproximando, e o meu nome ficou conhecido como Pastor Cantor. Ele é muito querido, ele gosta de cuidar de crianças, o abraço dele é muito confortante, ele conversa com pessoas. Testemunho, né? E ali foi indo. Então, durante todo o programa, eu fiquei, por incrível que pareça, eu via tantas pessoas lá com vozes maravilhosas, que eu falava, esse aí não vai embora, quem vai sair hoje é eu, né? Esse aqui não vai embora. Mas, e Deus falava, você vai ficar até onde eu quero que você fique. E nisso,
eu fui até a semifinal de todo o país. Uau. E foi algo assim que realmente eu não esperava. Falo pra você com certeza. Não é que eu acho minha voz horrorosa. Não, eu canto, é bonito, mas só que tem outras vozes. Vamos ser honestos. Tem outras vozes, mas lindas também. Mas o que Deus queria fazer naquele dia, naquele momento, naquele programa, era muito especial. A pessoa que estava sendo o meu coach, é coach? Como é que é? A pessoa que está cuidando de você, né? Aham, acho que é Um dos coach. jurados, sei lá que fala, Aham. é, ele começou a me seguir na mídia. Um homem cantor aqui na Finlândia. E no Natal, a apresentação da nossa igreja, ele estava lá seguindo, escrevendo, comentando. Quando minha Olha que filha de legal. 12 anos estava cantando. E ele faleceu. Ou seja, Vicente? o último programa que eu fiz foi o último programa dele. Uau. Depois, no outro programa, quando ele estava querendo que um cara fosse pro grupo dele, eu falei assim: você lembra Roberto Brandão? Ele tava comentando sobre o meu nome. Você viu como é que o Roberto Brandão está hoje na Finlândia, né? Então, eu posso te treinar para você ser um próximo Roberto Brandão. Olha o que ele fez. E uma semana depois, ele mandou uma mensagem para mim que ele estava viajando, não sei para onde. E outra semana depois, ele faleceu. Uau. Então, eu creio que muitas coisas foram desenvolvidas ali. Eu não posso estar compartilhando a vida das pessoas, mas Deus fez muitas coisas naquele tempo. Aquela amizade com ele não foi só no programa, continuou depois do programa, né? Ah, Então, nós devemos entender que Deus, ele nos usa em tempo e fora de tempo. exato. A mídia hoje em dia é algo